PBcast, o podcast da 95 FM. Conversar com o advogado Mauro Tioli, que é um buzeirense, está aqui em Monteiro, ele sempre vem para a região. E Mauro tem uma história interessante sobre a luta sindical, sobre o movimento dos metalúrgicos em São Paulo. Ele é ex-metalúrgico. Em 79 pintou um quadro, Lula presidente. E aí esse quadro repercutiu bastante, essa pintura repercutiu bastante, ao ponto de, quando Lula se tornou presidente em 2002, pela primeira vez, ter esse encontro com ele para agradecer. E isso causou uma repercussão, a mídia procurando, os políticos querendo saber sobre essa atitude do Mauro, que teve esse pensamento futurista. 22 anos antes, pintou Lula presidente. Na verdade, o que ocorreu é o seguinte: eu, em 1979, entrei na Volkswagen como metalúrgico, me tornei um fã número 1 do Lula, na condição de presidente e representando os trabalhadores daquela região, do ABCD. E como eu sempre gostei de pintar quadros e tal, me tornei um artista plástico, digamos assim, amador, eu tive a ideia de pôr na tela um sonho meu, que seria o Lula presidente em 1979. Fiz o quadro, levei para uma assembleia, chegou até as mãos do Lula, causou emoção não só no Lula, como a mim mesmo e a todas as pessoas presentes na assembleia, mais de 10 mil pessoas, e repercutiu bastante esse quadro. Então a mídia, após 22 anos, ou seja, em 2002, quando Lula foi eleito presidente pela primeira vez, me localizaram como artista. Então dei entrevista para todas as emissoras, enfim, para toda a mídia lá do estado de São Paulo, como Rede Globo, Bandeirantes e etc, e outras revistas, né? Então, a partir daí, eu tive a sensação do meu sonho realizado. Ou seja, aquela minha imaginação do Lula um dia ser o nosso presidente da República, que na época ele era um simples metalúrgico, se transformou em realidade. Você pintou o Lula presidente com a faixa, com o blazer, ele nem sequer usava esse tipo de roupa na época, né? Exatamente, como a própria mídia explica isso, o Lula nunca tinha usado um paletó, um blazer, uma gravata, e eu digo na entrevista que ele só usava porque a mãe dele lavava roupa para terceiros, né? E ele entregava essas roupas para os clientes da mãe dele, mas jamais ele tinha usado um paletó ou uma gravata. Então eu fiz ele a caráter, terno, gravata, faixa presidencial e uma bandeira do Brasil ao fundo, ou seja, na condição de estadista. 22 anos passados, quem descobriu essa situação foi, na verdade, a imprensa, foi a mídia, porque eu não havia me tocado. Eu apenas quis pôr na tela o meu sonho. Foi isso que aconteceu. E como foi o encontro com o Lula, quando dessa repercussão, né? Quando ele foi eleito pela primeira vez, e você, há 22 anos atrás, tinha feito esse quadro, e aí, como eu disse, despertou todo o interesse da mídia, né, por esse quadro, e você teve um encontro com o Lula. Sim. Depois disso, não foi? Tive um encontro sim, foi um encontro realmente emocionante, porque foi a primeira reunião que ele fez após ser eleito presidente. Não havia nem tomado posse ainda, foram 3 ou 4 dias após o resultado final das eleições, onde foram convidadas as pessoas que realmente fizeram parte da campanha dele, que se engajaram e tal. No meu caso, eu não fiz parte, não teve engajamento algum, foi tão somente pelo quadro, de qual, repito, chamou a atenção do país inteiro, inclusive saiu em revistas internacionais, como inclusive Estados Unidos e tal. Então foi um encontro assim muito, muito emocionante. A gente estava num local onde caberia 350 pessoas, tinha 1.200 pessoas. E no momento da chegada do Lula foi realmente espetacular, um negócio que não dá para explicar. Bom, isso foi em 2002. Em 2022, Lula volta ao governo federal. Como você vê esse retorno do Lula ao governo, depois de tantos acontecimentos, tanto sofrimento, inclusive no entender dos militantes petistas, por tudo que ele enfrentou, e essa vitória para você, o que representa? Na realidade, eu vejo com muita preocupação. Até porque se eu fosse fazer um novo quadro do Lula, seria bem diferente. Porque realmente eu me preocupo demais pelos adversários, que jogam muito sujo, né? E a gente sabe que tem um apoio. Eles têm, apesar de ser minoria, a extrema-direita tem um apoio pequeno
Mas esse pequeno representa muita coisa, porque é em várias partes do mundo. E a gente sabe que, inclusive, nessa baderna que houve recentemente, não tinha só brasileiros, entendeu? Você tem apoio internacional. Então, se eu fosse fazer um quadro do Lula hoje, não seria com entusiasmo ou com alegria quando eu fiz no passado. Não, esse quadro, eu sinceramente, eu tenho a sensibilidade de descobrir o que poderia acontecer, não sou vidente, nada disso, sou apenas uma pessoa que tem uma sensibilidade meio que aguçada. Então seria um quadro que não seria, digamos assim, de forma positiva. Eu me preocupo com isso. A gente sabe que há uma divisão muito grande, não só política, como nas próprias Forças Armadas. Sim, muito. Por isso que, inclusive, seria um sensacionalismo, eu me recuso a fazer um quadro do Lula hoje. Você disse que quando encontrou com o Lula sentiu um clima diferente. Como é que você define isso aí? Esse clima diferente que eu quis dizer é que o homem é diferenciado. Ou seja, no ambiente que ele está, quem está lá passa por uma transformação que não tem explicação. É tipo assim, uma áurea diferente, é uma coisa muito positiva. Onde ele chega, muda tudo. Muda o clima, muda o humor das pessoas. Na verdade, não dá nem para explicar. Muda simplesmente todo o ambiente. Bom, você já teve com ele depois de 2002? Sim, já encontrei ele algumas vezes. Ele, quando presidente, ele ia muito em São Bernardo e tal, lembrou de mim, procurei ele inclusive para falar sobre o quadro, e ele me garantiu que o quadro estava numa casa dele, num sítio em São Bernardo do Campo, e depois eu comprovei que está até hoje. Eu fiquei preocupado quando da prisão do Lula, que surgiu uma notícia que o Sérgio Moro havia levado o quadro do Lula. Além de outras mobílias de pertences dele, o quadro foi confiscado, na verdade, né? Mas eu tive a grata notícia de que foi devolvido esse quadro. Continua com o Lula até hoje. Tá, muito obrigado, doutor Mauro. Ok, disponha. Você com Mauro Tioli, que é umbuzeirense, e foi o homem que pintou um quadro de Lula presidente em 79, 22 anos antes da eleição de Lula. Direto de Monteiro, Paulo Viana para a Rede Cidade de Rádio. PBcast, o podcast da 95 FM.